Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Vocês estão bonzinhos? Que bom! Hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre um texto relativamente recente. E vocês vão entender junto comigo o que está acontecendo, porque eu também não entendi e a gente vai conversar sobre isso aí, beleza? Bora lá? Ok, vamos falar sobre isso aqui. Deixa eu ler a notícia. Bíblia não é material paradidático. Isso aqui saiu em abril, provavelmente. E essa publicação aqui é do Pensar a Educação. Esse artigo, né, do Cindy Rede BH. Vamos lá. No dia 8 do 4, no dia 8 do 4, a Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou em segundo turno o projeto de lei número 825 de 2024, que autoriza a utilização da Bíblia Católica em sala de aula como material paradidático. Como assim Bíblia Católica? É porque, para quem nunca viu uma Bíblia, ou para quem não é, né, não tem essa fé cristã, e até para quem tem, às vezes eles não têm essa noção. Cada denominação, digamos assim, tem a sua própria versão da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia Católica geralmente chama os livros do Novo Testamento pelo nome do santo. Então, assim, São Lucas, São Marcos, São João e assim por diante, né? Entre outras diferenças sutis, mas que existem. E você tem a Bíblia presbiteriana, você tem a Bíblia mórmon, que não é a Bíblia, né? É o livro dos Mormons, enfim. Tem livros completamente diferentes que foram acrescentados bem depois. Você tem a Bíblia Adventista, né? Eu não sei qual é a diferença, honestamente não sei, mas tem diferença, tanto tem que cada uma é publicada com esses nomes mesmo. Então, Bíblia Presbiteriana, Bíblia Adventista, Bíblia Católica, né? E, enfim, a que foi aprovada aqui foi o uso da Bíblia Católica. Então, ainda tem essa. Se o cara me chegar lá com a Bíblia protestante, eu posso reclamar. Não sou obrigada, não. É a Bíblia Católica que tem que usar. Só para vocês entenderem o nível de loucura que é isso. O projeto de autoria da vereadora Flávia Borja, Democracia Cristã, nem sabia que existia esse partido, prega a utilização do livro em salas de aula como fonte histórica e filosófica por seu valor cultural, histórico e arqueológico. Beleza. Até aí não vi problemas especificamente, já vou explicar, não é que eu concorde, eu só não vi, nessa proposta eu não vi problemas, mas vamos lá. Além, é claro, de não incluir outros livros ou outras fontes históricas e filosóficas pelos seus valores culturais, históricos e arqueológicos. Mas vamos lá. Contudo, a carga religiosa do material se mostrou como argumento dos defensores do seu uso, como o vereador Cláudio do Mundo Novo, PL, que ressaltou que as crianças da rede pública e privada poderão experimentar os valores cristãos, dizendo: quando você lê a palavra de Deus, é Deus falando no seu coração, é cura interior. Deus te ensina o caminho da verdade e das boas companhias, entre aspas, tá? Isso aí é fala dele. Com 28 votos favoráveis, 8 contrários e 2 abstenções, o projeto foi aprovado em meio a intensos debates, refletindo tensões sobre a laicidade do ensino, a liberdade religiosa e os limites da comunicação pública de conteúdos religiosos em ambientes educacionais. Para o Sindrede BH, trata-se de uma proposta inconstitucional que sequer deveria ter avançado na Comissão de Legislação e Justiça, por ferir frontalmente o princípio da laicidade do Estado, previsto na Constituição Federal de 1988. Ao privilegiar um único texto sagrado, vinculado a uma tradição religiosa específica, é isso aí, não é só Bíblia, Bíblia católica, né?
E não deveria, fora o absurdo de ser Bíblia, ainda por cima católica, tem o fato de que foi só uma Bíblia, um texto sagrado do povo cristão, das pessoas que seguem o cristianismo. Só que existem N outras religiões com seus respectivos livros sagrados, né? Se você parar para pegar o hinduísmo e você vê a quantidade de livros que eles têm, pega o espiritismo e vê a quantidade, o espiritismo faz parte do cristianismo também, mas assim, saiu do escopo, né? Porque não é Bíblia católica, não pode pegar, não pode usar, né? O Evangelho segundo o Espiritismo não pode usar. Mas por que não pode usar? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é somente um livro de religião, livro para ensinar religião, não tem história, né? Vamos dizer assim. Só que o livro, a Bíblia Sagrada, a Bíblia Católica, não é o único livro religioso que tem história. O próprio Alcorão tem história também. Então, assim, se é para ensinar história, cultura e bibibibababá, bota também o Alcorão. Ué, por quê que vai tirar? Sabe? Ou não me especifica, sabe? Você pode usar em aula de história, por exemplo, você pode usar textos relacionados a essas religiões para falar sobre a cultura, não para falar sobre a história, tá, gente? Porque esses livros têm uma dificuldade em mostrar a história como ela realmente aconteceu, tá? Então, assim, geralmente você tem relatos, mas que são mais ficcionais do que outra coisa. Beleza. Cadê? Ao privilegiar um único texto sagrado vinculado a uma tradição religiosa específica, o projeto promove o proselitismo religioso nas escolas e viola o direito à liberdade de crença, à diversidade e à não imposição de valores religiosos nos espaços públicos. Né? Eu acho que fica claro. Para quem não é fechado lá, né, doutrinado, né, bitolado, acho que fica bem claro isso. A escola é, por excelência, um espaço de formação cidadã, crítica e inclusiva. Ao permitir o uso da Bíblia como material paradidático, o PL 825 de 2024 ignora a rica diversidade religiosa e cultural do Brasil, onde convivem adeptos de diferentes tradições, como o islamismo, o candomblé, a umbanda, o budismo, além de pessoas não religiosas e uma ampla gama de vertentes religiosas. Como explicar a uma criança muçulmana ou de religião de matriz africana que seu livro sagrado não possui o mesmo reconhecimento? Como garantir que estudantes que não professam religião não se sintam constrangidos ou excluídos em atividades escolares baseadas na Bíblia? Ainda que o projeto alegue que a participação em atividades relacionadas ao uso da Bíblia não é obrigatória, sabemos que em uma sociedade onde o cristianismo é hegemônico, a não participação pode gerar situações de assédio, bullying e constrangimento entre estudantes. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei 9.394 de 96, é clara ao estabelecer que o ensino deve pautar-se pelo respeito à liberdade, à tolerância e ao pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. A escolha de materiais paradidáticos deve estar diretamente vinculada aos projetos político-pedagógicos das escolas e à formação dos educadores, respeitando critérios técnicos, científicos e multiculturais, jamais baseados em ideologias religiosas. O uso da Bíblia como fonte histórica, geográfica ou arqueológica, sem mediação crítica e qualificada, representa um desvio do caráter laico e científico da educação. É preciso destacar ainda que a Bíblia não é um texto neutro ou universal. Sua interpretação varia entre denominações cristãs e contém passagens que tratam de temas como escravidão, violência, misoginia e intolerância, incompatíveis com os princípios de uma educação voltada para a cidadania e os direitos humanos. Muitos trechos da obra não são apropriados para crianças e adolescentes, e seu uso pedagógico exige mediação especializada que nem sempre está presente nas escolas. A falta de clareza sobre como o texto seria trabalhado abre brecha para discursos fundamentalistas em descompasso com a educação emancipatória. A aprovação da PL 825 de 2024 é um ataque à pluralidade, à liberdade religiosa e à autonomia pedagógica das instituições de ensino. Seguiremos firmes na luta por uma educação que valorize a diversidade, a ciência, o pensamento crítico e os direitos de todos e todos. Por uma educação plural, crítica e emancipadora. Tem duas coisas que eu queria discutir, vou de trás para frente, tá? Primeiro, realmente é um livro muito cru. E assim,
iria ser usado para a forma que ele foi pensado mesmo. Ele ia ser usado para fazer culto. Culto, no caso, não, ia fazer missa, né? Porque tem que ser a Bíblia católica. Ia ser usado para fazer missa, tá? Basicamente. Para isso, gente, existem as escolas confessionais. Então, assim, se o aluno quiser, ou se os pais daquele aluno quiserem, que o aluno tenha contato com esses livros, ele pode ir para uma escola voltada para aquilo ali. Então, existem escolas laicas, existem escolas protestantes, existem as escolas adventistas, as próprias escolas católicas, onde você tem um momento para aquilo ali, tá? Esse conteúdo que eles estão querendo usar, histórico, arqueológico, cultural, ele pode muito bem ser suprido de outras formas, muito mais eficientes, porque foram preparadas para isso, tá? E outra coisa, isso aqui, né? A falta de clareza sobre como o texto seria trabalhado abre brechas para discursos diversos, né? Isso é um ponto importante, porque não só nesse PL especificamente, mas toda vez que alguém resolve legislar sobre educação, eu sinto que é uma pessoa querendo cagar a regra. Não tem problema alguém que está lá dentro tendo em vista alguma solicitação, alguma demanda que foi, que foi trazida pelos eleitores dele, que seja, fazer, criar um projeto de lei voltado para a educação de alguma forma. Claro, tem que ter. Agora, é para isso que existem as comissões. E o que eu sinto muita falta é que tem comissão de tudo. Tem comissão de ética, comissão de justiça, comissão de constituição de raio que o parta. Mas não tem uma comissão de educação onde as pessoas ali dentro sejam da área da educação. Elas estejam, ou ao menos, que elas abram num determinado momento para discussão, e é onde essas pessoas iriam lá, no caso aí seria a Câmara dos Vereadores, né? As pessoas da comunidade educacional iriam lá e participariam desse debate. Eu sinto falta disso. Então, assim, esse PL foi aprovado e eu tenho certeza que ninguém da educação foi consultado, certo? Para que, assim, alguma mente, assim, alucinada tenha virado e falado assim, não, ótima ideia, mas a gente precisa estruturar isso aqui. Como é que vai ser feito isso aqui? Sabe? Não teve. Tanto não teve que tá ali, o texto foi aprovado e não se tem uma forma de como isso vai ser usado. Isso abre uma brecha para as escolas usarem como elas bem entenderem, tá? Isso é uma coisa. Ou seja, a gente é tratado mesmo feito lixo. A educação é tratado feito lixo. Então, assim, todo mundo se mete, todo mundo mete o bedelho, como é que a educação tem que ser. Acho muito curioso, porque ninguém se mete no trabalho do engenheiro, ninguém vai lá no hospital se meter no trabalho do médico. Quer dizer, tentaram fazer isso, né? Tentaram, principalmente na época da pandemia, né? Mas todo mundo quer entrar em sala de aula, botar o dedo na cara do professor e dizer que ele está fazendo errado, ou que ele deveria fazer desse jeito ou daquele jeito. Eu me sinto pessoalmente atacada quando eu vejo um negócio desse. Sabe, não tem como eu não me ofender, sabe, vendo isso. No fim, e aí eu volto pro início para falar do fim, né? Ofende a laicidade do Estado, porque vira bagunça, porque né. Nem lembro, será que é? Então, voltando pro início, né? Já no final, voltando pro início, tá aqui, fere a laicidade, pipipi, papapó. Isso aqui, gente. Primeiro que o Estado não é laico.
desculpa informar vocês, sabe por que o Estado não é laico? Você entra em qualquer câmara de qualquer município, você entra no plenário lá da Câmara dos Deputados, lá em Brasília, qual é a primeira coisa que você vê assim, bem? Tum! Uma cruz. Ah, mas é porque a religião oficial do Brasil é o cristianismo, é o catolicismo. Dane-se, o Estado não é laico. Ele pode ter o que ele quiser, ele pode colocar o que ele quiser ali, menos uma religião, se lá na Constituição está dizendo que você tem liberdade de religião. Ou então coloca todos os símbolos de todas as religiões imagináveis ali. Vai fazer? Não vai. Mas o que a gente vê é uma coisa bem diferente. A gente tem a bancada da Bíblia, aí a gente tem o pessoal fazendo oração, o pessoal dando a mão para fazer prece, o pessoal cantando o hino. É isso que a gente vê. E eu não tenho nenhum problema com religião A, ou B ou C. O meu problema é chegar ali, de repente levar uma pessoa que é de uma determinada religião e ela tá paramentada, sei lá, uma pessoa que acabou de sair do recolhimento, né, estava recolhida, né, para fazer algum trabalho na Umbanda, por exemplo, né, foi fazer o santo dela, né, uma coisa que é bastante comum, e a pessoa tem que ficar recolhida, e ela tem que ficar usando branco durante um bom tempo, cabeça raspada, coberta, enrolada com aquele pano. Eu fico imaginando se eu entrar num lugar desses, com uma amiga, né, minha, que tá desse jeito, que acabou de sair do seu recolhimento, como ela iria se sentir? Mas ela não vai se ofender por causa de uma cruz. Não, mas ela com certeza vai ser ofendida de alguma forma por ela estar vestida daquela forma. E sabe qual vai ser a argumentação? Exatamente essa. Porque nossa religião oficial é o catolicismo. Dane-se se a nossa religião oficial não tinha nem que ter. Vários países aí não adotam religião oficial. Por que tem que ter? Qual é o propósito de você dizer que tem uma religião oficial no país? Eu não vejo nada, nenhum propósito prático, a não ser para dar essa argumentação de que, né, não pode determinadas roupas porque, sabe, ou então, não pode falar sobre candomblé na sala de aula, porque você vai estar doutrinando. Mas pode falar sobre Bíblia Católica, sabe? Acaba com isso. Não está lá na Constituição dizendo que não pode? Que a gente tem liberdade de ter as nossas... Mas é a escola. Exatamente, a escola representa a educação que é parte do sistema do nosso país. E por estar inserido nesse sistema, ele tem que seguir, a escola tem que seguir a Constituição. A Constituição diz que o Estado é laico, que ele não segue nenhuma religião, que ele não tem que mencionar, nem mesmo mencionar. Mas em negócio de... Agora tem que falar em história, tem que falar sobre religiões de matriz africana. Sim, porque são parte da cultura, assim como o catolicismo também. Em história se fala bastante do trabalho dos jesuítas, né? Se fala muito do padre José Antônio Vieira, sei lá o nome dele, nem lembro mais, o padre José de Anchieta, mas se fala nisso. Então se deve falar também todo o resto de tudo que compõe a nossa cultura, que não é pouca coisa não, gente. Desde a nossa culinária, até o tipo de roupa que a gente usa, até vocabulário, a gente tá embebido na cultura africana. Não tem porquê a gente não aprender sobre isso, a gente não ter consciência disso. Percebe? Então, assim, acho chato você ter que fazer um projeto de lei para que a Bíblia seja obrigatoriamente usada como um livro paradidático, quando a gente tem vários outros livros paradidáticos muito melhor escritos, cá entre nós, porque a Bíblia é muito mal escrita, texto bem ruinzinho de ler. E não se usa, né?
Um monte de livro legal que dá para você usar como paradidático dentro do projeto, né, da LDB. Não é mencionado. Inclusive falando sobre religiões mesmo. Inclusive falando sobre catolicismo mesmo. Posso fazer uma lista aqui de livros que a gente tem. A gente recebe catálogo quando a gente trabalha em escola de livros didáticos e de livros paradidáticos também, que a gente pode optar. Eu quase não tinha muita opção, né? Só quando eu dava aula de português, mas para as aulas de inglês eu tinha muito pouca opção. Mas a gente recebia esses catálogos, né? Existe essa oferta de conteúdo. Não precisa pegar a Bíblia, que é um texto cru, um texto que deveria, né, que se fosse para ser usado, ele teria que ser trabalhado, ele teria que ser preparado, você teria que planejar um conteúdo em cima daquilo, não usar simplesmente a Bíblia, porque pelo que está aí, eu não li o conteúdo da lei, né, do projeto de lei, mas pelo que está dizendo aí, não foi estruturado nada disso. Só foi falado assim, para ser usado. O professor pode simplesmente pegar a Bíblia, botar embaixo do braço, chegar lá na hora da aula, folhear assim, vamos ver o que Deus está guardando para a nossa aula hoje. Aí abrir aleatoriamente, aí começar a ler e começar a fazer pregação ali. E tá tudo bem, vai ficar tudo bem, porque a PL é assim, né? Foi como ela foi feita, tá bom? Então, assim, não sei se eu falei besteira, tá? Mas é a minha análise palpitativa. Caso vocês saibam, tenham lido a lei, a íntegra da lei, eu não vou ler, gente. Posso estar sendo preconceituosa aqui, mas eu não vou ler. Primeiro que, assim, eu tenho certeza que tendo sido escrita por pessoas que não são da área da educação, não vai ter nada formatado ali, nem estruturado em cima de um plano de aula minimamente decente, né? Então, não vou ler, desculpa. Quem quiser ler e quiser vir aqui me criticar, eu aceito, de boa, sabe? Eu aceito, eu replico se for o caso, mas não me pede pra ler isso não, tá? Só tô aqui falando realmente que se eu fosse uma professora da rede em Belo Horizonte, eu ia estar muito chateada. E eu com certeza não iria usar, não iria usar a Bíblia. Mesmo porque a minha área também, na minha área acho que eu também não ia precisar usar, mas assim, fosse de alguma área, né? Fosse de português, por exemplo, né? Que eu ia, tem que usar paradidático, usa a Bíblia. Não, valeu, obrigada. Passo. Deixa eu usar aqui Monteiro Lobato, pode ser? Acho melhor. Então é isso, gente, valeu. Obrigada pela atenção, obrigada por ter ficado até o final. Desculpa qualquer coisa. E é isso aí, valeu, fui.